Talvez as pessoas acham que isso é tão difícil, porque elas se veem como pessoas imperfeitas, propensas ao erro e ao pecado. Então elas não têm coragem de falar para outras poderem imitá-las, porque elas têm medo de não serem bons testemunhos amanhã, de fracassarem. Mas o que Deus espera de você? Ele sabe que eu e você não somos perfeitos, mas Ele quer que você tenha uma aliança com a perfeição, que é Jesus. Que você dependa dEle. Em João 15,5 Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Talvez o maior exemplo que nós temos que exercer para as pessoas e influenciá-las é o exemplo de dependermos de Deus e buscarmos a sua face. A Bíblia diz em Lucas 2, verso 41, que Jesus, quando tinha 12 anos, ele foi esquecido em Jerusalém. Os seus pais esqueceram na festa de Páscoa, mas quando procuraram por 3 dias, aflitos o encontraram no templo. Ele estava ali num debate sobre a palavra de Deus com os mestres. E ele disse aos seus pais: vocês não deveriam saber que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Esse é o maior exemplo para nós. Talvez você está tão perdido, procurando, não sendo exemplo de nada na sua vida. Mas o maior exemplo é se você começa a priorizar os negócios do Pai. Se você colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida. Viver pelos negócios do Pai. Agora, como isso poderia ser um exemplo hoje? Como que você pode ser um exemplo para a sua família e para a sua cidade em priorizar os negócios do Pai? Quais são os negócios do Pai? Quais são as coisas de Deus que Ele quer que você esteja envolvido, que você priorize na sua vida? Se você priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar, você estará sendo um bom exemplo. Você estará sendo um grande exemplo nessa geração, de um homem ou de uma mulher que está vivendo uma vida como Deus quer. Isso vai influenciar outras pessoas. Quando você priorizar as coisas de Deus na sua vida em primeiro lugar, os negócios do Pai, você priorizar o seu reino, a vida da igreja, os ministérios, aquilo que o coração de Deus mais deseja, que é vermos almas, vidas rendidas aos seus pés. Que você seja um grande exemplo disso. Em toda a sua casa, aonde o Senhor te plantou, você vai ser uma boa testemunha. Você vai ser um exemplo de um cristão que vive uma vida verdadeira com o Senhor. Eu te desafio a você escolher isso para a sua vida. Que a vida flua para que você seja um exemplo de alguém que vive uma vida abundante. Deus te abençoe. Deus vai te levantar como um exemplo para esse tempo.